Ó o tropeiro, ó o tropeiro. Tem do Galo, tem do América, tem do Cruzeiro. Ó o tropeiro. Tropeirão Cast, futebol mineiro, prosa e, claro, um bom prato de tropeiro, o melhor do futebol de Minas para você. Minha preta não fala comigo desde 1º de janeiro. Ela me deu a mala. Tropeirão! Tropeirão no swing, balança rock, meu amigo Anderson. Quem tá cantando, Anderson? Vanderly, que há 5 anos nos deixou. Grande Vanderly, compositor mineiro. Tanta Vanderly, coisa linda, coisa linda, coisa linda esse cara. E ela é Cruzeiro, é Galo e Cruzeiro chegando, mas esse episódio de hoje é só sobre o Galo, Anderson? Ou sobre o Galo cruzeirar? Então, os dois são tão umbilicais assim que até na crise eles se misturam. O clássico chegando e esse episódio é um episódio que nós estamos tentando dar uma reestruturada no tropeirão, fazer um negócio menor, um dropzinho, coisa rápida. Então simbora, Anderson. Simbora. Deixa o som tocando aí, Vanderly. Olha, Tropeirão Cast, aquele momento que a gente fala de futebol mineiro, fala de esportes em geral, a gente fala de Netflix, a gente fala de tudo. É um botecão, a gente pediu pro garçom buscar o tropeiro lá, ele tá preparando lá no fundo. Enquanto o tropeiro vai sendo preparado, a gente cruzeia aqui, desce uma gelosa, né não, Anderson? Exatamente, assim, vou até colocar aqui uma do lado aqui. Opa, traz uma Laut aí, que é bom, o pessoal da Laut, lembra da gente, hein? E aí, o que? Você vai escutar o seu Tropeirão Cast, um dropzinho, vai lá, escuta, tá lá lavando as louças, tá fazendo a comida pros meninos, tá fazendo um café. Escutei o Tropeirão. O Tropeirão de hoje vai falar de coisa boa. Se o Galo, com essa coisa toda, dinheiro pra cá, dívida pra lá, mecenas pra cá, estádio saindo, corre risco, Anderson, do Galo cruzeirar? É isso que nós vamos falar, não é isso, Anderson? Exatamente. A ideia é a gente dar uma analisada sem a paixão do torcedor, né? O torcedor está muito encantado com esse momento assim, de investimentos voluptuosos no Atlético. Assim. Tem o torcedor que é apaixonado, mas quer ver o bem do clube, ele vai tentar enxergar além disso. Não vai ver só o benefício dentro de campo, não. Então, simbora, Tropeirão Cast. Vou baixando o som aqui. Beijo, Vanderly, te amo! Ai, Vanderly era coisa linda demais, meu amigo Anderson. Por que ele foi embora? Deve estar num boteco bacana lá em cima, né? Logo a gente chega lá, né, não? Exatamente. Já assisti show do... Eu já contei essa história aqui, que eu já assisti show do Flávio Venturino sentado ao lado do Vanderly. Aí cutuquei minha esposa, esse cara aqui, ó, sabe? O que é esse careca aí? É o Vanderly. Muito bom, ô tempo bom, que não volta mais. Mas vamos embora. Tropeirão Cast, você escuta onde? No seu agregador de podcast favorito, no Spotify, no Deezer, na Apple, no Google Cast, do Castbox. Você pode escutar na China, mas se você for na China, já traz aquele mantimento, já traz um eletrônico para mim, você traz o tropeirão e traz também os treinos lá que o Butantan tá precisando para fazer vacina, né, não, Anderson? Traz uns insumos lá, Insumos, ô palavra que fugiu. Simbora, 3 minutos de introdução, tá bom, né? Vamos embora pro rock, né? Então, vambora pro rock. Toca o sino, meu filho. Cadê o sino, meu filho? Toca o sino. Vamos falar do Galo, se ele vai cruzeirar ou não vai. Qual que é a brincadeira? Semana de clássico, né, Anderson? Tem que inventar pauta negativa para dar uma ferroada no Atlético, né? E dar uma apaziguada. Parece que é isso que os atleticanos estão achando, né? Que assim, vamos falar mal do Atlético, porque para ver se dá uma equilibrada no clássico. O seguinte, essa semana teve ao longo da semana passada e essa semana, teve toda uma celeuma sobre os investimentos, o estádio, o mecena, as dívidas. É 1 bilhão de dívida, mas 400 milhões é perdoável, né? Aquele juros inexistente. E aí, nessa brincadeira toda,
essa compração de jogadores caros, a meia do Hulk que vale não sei quantos R$ 1.000. E aí, nesse turbilhão, a gente fica se perguntando, o Galo tá perigando a entrar num caminho parecido com o do Cruzeiro? Vai cruzeirar? E aí até o Tostão criticou na sua coluna, falando sobre essa coisa. Cuidado com os mecenas, esses caras querem saber do dinheiro. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Anderson, e aí? O Galo tá se arriscando demais? Porque agora o verbo não é só para aqui para Minas, né? Assim, o Botafogo pode cruzeirar? O Galo pode cruzeirar, Anderson? Bem, pode, mas antes eu vou falar uma coisa rápida assim, sobre a história do Mecenas, da coluna do Tostão lá na Folha de São Paulo, que é a seguinte, fazer um breve histórico aqui, gente. Nós tivemos recentemente o Paulo Nobre no Palmeiras, que injetou dinheiro, o Palmeiras está pagando. Agora tem a Crefisa, que não sei se é patrocinador, se é cogestora, como era a Parmalat. Lá no Rio, nos anos 80, tinha os bicheiros, que eram mecenas dos clubes, Emil Pinheiro no Botafogo, o Castor de Andrade no Bangu, tanto que tem um ótimo documentário sobre isso, né? O doutor Castor. As pessoas falando assim, por que chamar de doutor? Porque ele era advogado, gente, é por isso. Não é porque a gente está se vangloriando do poder criminoso dele, não. Não, e se você mexesse com ele, ele virava proctologista, né, cara? Também. Uhum. Mas, enfim, tudo isso mostra assim que após, exceto o Palmeiras, que depois teve uma reestruturação financeira e ainda está sobre o guarda-chuva da Crefisa, todos esses clubes tiveram um declínio. O próprio Atlético, o próprio Atlético nos anos 90, quando fez a Selegalo, Renato Gaúcho, Luiz Carlos Vinck, Gaúcho, Neto, Darcy, entre outros, assim, o efeito posterior a isso foi muito negativo, muito negativo, entendeu? Então, assim, que culminou depois, em 2005, no rebaixamento, que foram campanhas, assim, uma mais ou menos, uma boa, mas nunca um clube equilibrado financeiramente. E, mais uma vez, o Atlético está desequilibrado. O próprio presidente Sérgio Coelho havia dito que, se não fosse a presença dos mecenas, que os 4 R's, Rubens e Rafael Menin, Renato Salvador e Ricardo Guimarães, ex-presidente do Atlético, inclusive, o clube estaria numa situação muito pior, porque a dívida do Atlético saltou de 746 milhões para passando a casa de 1 bilhão. Mas com 400 milhões perdoáveis. Exatamente. Ou seja, então volta para 600, digamos. Vamos voltar, mas assim, perdoáveis assim, sem juros, né? E a perder de vista. Talvez pago ou não. Mas vou contar uma outra história que eu já falei aqui. O Ricardo Guimarães, ele ainda tem dinheiro a receber do Atlético, perto de 118 milhões de reais, não estou enganado, que o Atlético ainda está devendo ele fala assim, não, eu não tenho empréstimo a receber esse dinheiro, mas a dívida existe, ela entra, inclusive está no balanço do clube, que vai ser divulgado nos próximos dias. Esse balanço vai trazer à tona uma realidade assim, perigosíssima do Atlético, assim, como instituição, porque você tem um dinheiro externo, mas não é um dinheiro do fluxo de caixa do clube. É um dinheiro que entra, mas esse dinheiro pode sair daqui a um tempo. Tudo bem, a gente está tendo investimento com o estádio, está pensando assim nesse investimento nos próprios aportes para ter um time forte, etc. O Atlético gastou quase 300 milhões de reais de 2020 e 2021 com reforços, com jogadores caros. Entendeu? São jogadores que ganham mais de 500 mil reais por mês, todos eles. A folha salarial do Atlético, ela já estourou, já subiu, já passou da casa de 8, 9 milhões de reais facilmente, assim. Você não vai conseguir atrair jogadores como o Hulk, o Nath Fernandes, manter um Keno da vida, assim, sem que tiver uma garantia financeira. E essa garantia financeira não é do clube. Essa garantia é do patrocinador. Mas então, aí, já vou provocar, porque a gente fazer um tropeirão bem ativo mesmo. Uhum. Vou fazer o advogado do diabo aqui, né? Como se eu achasse tudo isso que o Atlético está fazendo maravilhoso. Uhum. Digamos, eu tenho uma empresa. E aí o BNDES cisma de me financiar a juros zero. Tu não pega? Pega. E por que você está criticando o Atlético?
Porque o clube ele não tem estrutura nesse momento para fazer esse tipo de empréstimo e garantir lá na frente. Uma coisa é um negócio que você vai fazer caixa. Você é um gerador de caixa. O Atlético hoje está sem esse potencial de gerar caixa. Mas a ideia, tô tentando ajudar o atleticano que entrou aqui para escutar o nosso Tropeirão Cast, tá puto com o título e com a imagem que tá lá no Twitter, e aí fala assim, não, alguém tem que me defender aí, eu tô tentando defender. que assim, não, mas aí... para ter mais provocações. Que assim, o investimento dos 400 milhões lá dos meninos lá, dos Mr. MRVs, você tem um retorno de imagem para eles, mas também um retorno de título. Que assim, que aí a gente vamos fazer lá, vamos pegar o esquema do Palmeiras. O Palmeiras com o Paulo Nobre, ele investiu um dinheiro, e aí roubando um argumento de um amigo meu, o Daniel SBNS lá, que falou assim, mas de alguma forma transformaram isso em estrutura para o clube, que mais tarde ganhou algumas coisinhas do Palmeiras, mais tarde com o investimento da Crefisa, veio culminado na Libertadores do ano passado. Então, de alguma forma, o investimento deu o retorno de campeonato, né? O retorno esportivo. E aí, o Atlético está recebendo esse investimento, contratou o Hulk, contratou uma galera toda, tem potencial para ser um finalista de Libertadores com esse time. E aí fica o pessoal da imprensa marrom, esse pessoal anti-Bolsonaro, puxando para trás o Atlético, falando assim, não, o Atlético está cruzeirando, tem risco de o Atlético cruzeirar. Lógico, é um investimento de risco, né, cara? É bolsa de valores. Pegou um monte de dinheiro, investiu numa ação, pode triplicar, mas... É cassino. Pois é, aí que tá. Nós estamos sendo medrosos demais? Não, Anderson? Não acho, não. O histórico do Atlético de gestão das suas finanças mostra isso. Nós temos que pegar. Eu entendi o que seu amigo falou, que estruturou o clube. Só que você não está estruturando o clube. A única coisa que se pode falar que é estruturante é o estádio. O estádio, o Atlético abriu mão de metade do shopping, ainda tem outro pedaço assim, mas as declarações da própria direção do clube mostram assim que há o receio. Eles estão apostando alto, mas assim, com muito receio. Eu entendo o sentimento do atleticano assim, tá gorando, que não sei o que tal. Gente, mas uma dívida de R$1 bilhão, vamos tirar os 400 então, mas uma dívida de R$600 milhões que o Atlético tem, ela tende a aumentar nos próximos anos com esse endividamento para fazer esse time vencedor, mas o próprio Sérgio Coelho diz que para entrar receita no clube, o time tem que ser vencedor. Então, a pressão que o Atlético está criando para si mesmo, por resultados, ela torna a operação ainda mais perigosa. Ainda mais perigosa. Eu tenho certeza que a Arena MRV ela vai lotar, os camarotes já estão sendo vendidos, o Atlético está sonhando com esse estádio, louvável demais. Mas a estrutura financeira do clube continua frágil, porque você vai ter que fazer o escalonamento dessas dívidas ainda em quantos anos? 5? Que é o Sérgio Coelho diz? 10? Os acordos que tem no Profut, se manter esse endividamento, se esse endividamento for para o balanço de R$1 bilhão, a não ser que haja uma nova maquiagem contábil, como foi feita com o terreno do estádio, para não perder o Profut, pode acontecer novamente. Se não houver, o Atlético pode perder o financiamento de 20 anos para pagar as dívidas tributárias com o governo federal por causa desse aumento das contas. É isso que precisa entender, porque um investimento, está pensando assim, no curtíssimo prazo, agora, para ter um time vencedor, etc., agora sim, para começar a atrair. Mas se esse investimento é errado logo de cara, o projeto que é do estádio, que o estádio é a baliza disso, para você começar a arrecadar, ele pode começar a esvaziar. Eu acho que eles inverteram a ordem. Pensaram primeiro no super time, para depois pensar na estrutura financeira que poderia vir com o estádio, entendeu? Eles estão gastando por conta. Mesmo que seja o dinheiro do investidor, ele fala,
eu vou deixar, eu não vou cobrar, que não sei o que e tal. Eu acabei de contar a história do Ricardo Guimarães. Ele ainda tem dinheiro receber do Atlético, que está no balanço. Você acha que o menino também é dono de banco, do Banco Inter? Você acha que em algum momento assim ele vai falar assim, ainda mais se for uma gestão que não for condizente, for alinhada com ele. O Sérgio Sete Câmara não foi reeleito porque ele não ficou alinhado mais com os caras. O Sérgio Sete Câmara, quando entrou no Atlético, ele falou, vamos ser austero, que não sei o que e tal, vamos cortar isso, cortar aquilo, não sei o que e tal. Ano passado que os caras falaram, não, eu vou pôr um dinheiro aí. Vou trazer São Paulo, vou pagar não sei o que e tal, vou gastar o dinheiro, vou pagar as contas, entendeu? Eu tenho um amigo que até foi gerente de marketing do Atlético, assim, não vou falar o nome dele, vou preservá-lo. Ele fala o seguinte, ele está por dentro, já trabalhou no Palmeiras, no Avaí, no próprio Atlético, assim, que dirigente de futebol, ele só pensa em dinheiro, ele não pensa em projeto. Marketing para ele é gerar dinheiro para contratar jogador. E é isso que o Atlético está fazendo. Está contratando jogador, não está estruturando o clube financeiramente para ter um fluxo saudável de entrada e saída de dinheiro. É só olhar o que o Atlético tem de ação trabalhista aí, ó, que vai acontecendo e vão acontecer mais porque os contratos não são bem amarrados. Então, tudo isso remete muito ao que aconteceu do outro lado da lagoa, para quem de BH vai saber, lá na Toca da Raposa, que os caras também apostaram. Quando o Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil, os caras apostaram ainda mais, ó, vamos gastar mais. Vamos contratar o Rodriguinho, vamos contratar não sei quem, vamos com o dinheiro do Arrascaeta, mas na verdade o buraco já estava cavado já, fora a roubalheira. Não, porque... o Atlético tem o Mecenas para lá tapar o buraco, mas mas o clube não vai estar estruturado, vai estar estruturado na bengala. Se o velhinho tirar a bengala, cai, quebra. Não, porque no Cruzeiro os títulos vieram, né? E eles enganaram o problema. O receio é que os títulos também venham para o Atlético e eles enganem um problema que a gente só vai ver daqui 5 anos. Foi o que aconteceu Sim. com o Cruzeiro. Os títulos Sim. vieram, o tempo passou, as coisas foram andando, e aí mudou-se presidente, lá do Gilvan para cá, né? O meu xará. E aí que começaram a prestar atenção. Foi, peraí, mas que tá errado. Aí, lógico, sobrou para os últimos presidentes do Cruzeiro que tentaram passar uma perninha ali, uma perninha aqui, aproveitar que o Titanic está afundando, vou comer a comida lá da geladeira, né? Se é para morrer, vou morrer de barriga cheia. E aí, assim, o nosso receio como torcedor, como quem gosta do futebol mineiro, é o Galo começar a querer nadar. O famoso galinha que acompanha a pato, você já viu, né? Sim. Tem que andar com escafandro. Então, o receio da brincadeira do Cruzeirar é... E se não dá certo? Não pode ficar pensando no si. Temos que arriscar, temos que ir lá para ganhar a Libertadores. Opa, ganhou a Libertadores. Teve o retorno do dinheiro, o estádio ficou pronto, a grana começou a entrar. Mas o buraco é grande para poder colocar. E com essa crise econômica que deve acontecer no pós-pandemia, a gente vai ter um pouquinho mais de problema, um pouquinho mais de desafio, talvez, para encher esse buraco de grana. Não, certamente, assim, vamos fazer essa conta. O Cruzeiro ganhou 4 títulos nacionais entre 2013 e 2018. 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil. Só isso, você teria que ter um up, você teria que ter um aumento de receitas absurdo para você compensar o investimento, certo? Por quê? Os investimentos dos clubes fora do eixo de São Paulo, principalmente com televisão, a cota é menor, mesmo que a proporcionalidade e a cota de pay-per-view também a proporcionalidade é menor, porque você tem um número de assinantes, você recebe o percentual desde que o cara se declare torcedor do clube. Então, isso ainda faz uma diferença. Isso só se resolveria com esse próximo acordo que já está veiculado já, até 2024, se eu estou enganado, que é o modelo inglês, que você tem um bolo dividido por igualmente, outra parte por audiência e outra por performance. A performance do Atlético ela vai ter que ser entre os 3, 4 colocados nos próximos 5, 10 anos, assim, para as receitas ficarem equilibradas.
você tem um estádio próprio, que pode falar, não vai ter custo. Tem custo, sim. Do mesmo jeito que tem custo. O Mineirão, que o Cruzeiro... beleza, só joga o Cruzeiro lá no Mineirão. Tem custo. Tem custo, sim, porque o estádio, só com futebol, ele não vai se pagar sozinho. Vai precisar de ser eventos, shows, não sei o quê, blá, blá, blá. Acho que tem potencial, mas exatamente como o Gilvan diz, nós temos uma tendência a ter uma recessão econômica por meia década ainda, pelo menos. Nós estamos entrando na década de 20 até a década de 30 que vai chegar. Então, nós temos assim, pelo menos mais 5 anos dessa década impactada impactados pelo coronavírus. Uhum. E no ritmo que nós estamos, está ficando cada vez pior, porque o senhor Rubens Menin é apoiador ferrenho do senhor presidente da República, estava até batendo palminha para ele num jantar, promovido pelas empresas dele e outras, assim, que esse modelo ele vai inviabilizar, esse modelo econômico que nós temos hoje, a entrada de pessoas. Nós vamos ter uma elite consumidora assim, tão concentrada, que ela sozinha, ela não vai, mesmo o cara tendo muito dinheiro, ela não sustenta. Ela não paga a conta. Não paga. Você precisa da base, você precisa da massa, não adianta. Você precisa do cara do sócio-torcedor, não adianta fazer sócio-torcedor de R$300 hoje, não, gente. Não vai. Todo mundo sabe. Quem faz a economia andar é a classe C. Os caras da A compram bastante, os caras da B compram bastante, mas o que faz o trem andar é a C. Compra só os artigos de luxo, mas quem faz as Casas Bahias bombarem, quem faz a MRV bombar, é o cara que compra o primeiro apartamento dele lá, entendeu? Eles sabem, eles não estão se enganando. O cara que se livra de 400 milhões jogando pro Galo, é sinal que tem muito mais lá, né? Claro. Quem joga 400 milhões num time de futebol é porque tem 4 bilhões guardados no banco, não é verdade? Deu 10%. 10% disso, né? Isso aí, deu 10%. A ideia do Cruzeirá, ela tem fundamento, assim, porque não há uma estrutura financeira dentro do Atlético, dentro do Galo, entendeu? Você está gastando dinheiro com o time de futebol para ele gerar receita, mas você vai ter o tal do Galo Business Days, que talvez vão apresentar um plano financeiro. Eu já vi plano financeiro com Afonso Paulino, Paulo Cury, Ziza Valadares, Nélio Brant, Alexandre Calil, Ricardo Guimarães, que é banqueiro. Já falei 6 presidentes aqui. C7 Câmara. Pode escolher, gente. Aí, à vontade. O me animaria mais se o Atlético me apresentasse como o São Paulo apresentou o Alex, como gestor de base do time, e hoje foi anunciado o Zete como o gestor de goleiros da base do São Paulo. Eu falei, que beleza, hein? O meu time, eu estou satisfeito. Qual que é o projeto? Pegando essa grana toda, para que gradativamente você precise comprar menos jogadores e gerar tanto quanto comprar. Eu compro um cracão, boto lá e boto a meninada junto, e aí o bicho pega, vende a meninada e paga o salário do cracão, e aí a coisa se autogere, né? Essa é a nossa questionamento. Beleza, ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, tá com estádio novo, e tá gerando mais craque, tá fazendo, e tá se transformando no time número 1 do país, fora do eixo Rio-São Paulo. Porque no eixo, a ideia o Atlético briga para ser o 3º time do país, certo? Um do eixo Rio, que é o Flamengo, Palmeiras. Um do eixo São Paulo, que é o Palmeiras. E quem que vai entrar nessa briga? É o Grêmio, é o Inter, quem? O Atlético está lutando para ser o terceirão. Você deu um exemplo ótimo. Você citou os 2 do Sul, Grêmio Internacional. O Grêmio, hoje é o time mais equilibrado no Brasil, até mais do que Flamengo e Palmeiras. O Grêmio sabe, o balanço do Grêmio, peguem, gente, por favor. O Grêmio tem superávit, o Grêmio não tem débitos e está com a dívida controlada, e está de verdade. O Grêmio não gasta além do que ele pode. Ele sabe que ele está fora ele é um clube gigantesco, ele é um clube vencedor, mas ele sabe que ele não pode estar todos os anos. Por isso que às vezes o Grêmio investe mais em Copas, porque a questão da Copa, além de financeiramente melhor, você tem um resultado esportivo mais rápido do que o Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, entendeu?
Mas o Grêmio é um exemplo que o Atlético deveria seguir. Porque o Grêmio fez a arena, estruturou o clube, começou a beliscar as Copas, beliscou a Copa do Brasil, depois foi a Libertadores. Vende meninos, né? Vende Cebolinha, Vende vai vender o bem PP, a base. tá trocando o Exatamente. Pierre no Claudinho. Exatamente. Tem uma base que sempre está revelando, sempre aparece um menino novo ali. Ó, o Grêmio vendendo. Aí vendeu não sei outro dia, vendeu para a Europa, não sei mais quem, bababá. E nem é cracão, não. Jogador mediano, jogador nota 7, nota 8. Então, assim, se esse projeto do Atlético assim, for só focado no time profissional para ganhar dinheiro e para investir no time profissional, pode dar ele merda. vai falir, vai quebrar, porque você não revela ninguém, você não sustenta dos meninos que começaram o Campeonato Mineiro, por exemplo, Caleb, Guilherme Santos, o Júlio, o Thales até que jogou. São 8, assim. O time de transição foi desmontado porque era um time que você não sabia o que fazer com esses jogadores, porque chegaram tantos jogadores que o Cuca falou, não, eu não quero esse tanto de jogador, não. Aí o Cuca já falou, já não quer. Aí você já vai abrir mão de um patrimônio do clube para não sei onde e vai só gastando. Porque Negócio, tem pressa e o técnico faz o que ele entende que é o melhor para ele. Não, aqui no Atlético é diferente, cara. Aqui tem isso, a estrutura, você vai se adequando e beleza. Não topou? Tchau. É esse pensamento que eu acho mais complicado. Cada vez entra um técnico e pensa, por exemplo, o Atlético já perdeu um ano. Você não tem uma filosofia formada, você vai ao bel prazer da vontade do cara. Fizeram isso, um projeto no entorno do Sampaoli, mas o Sampaoli fazia assim, eu quero dessa forma. O Sampaoli foi embora, viraram o negócio do avesso, do nada. Falei assim, acabou tudo. Aí, de repente, começa uma estrutura do zero de novo. Troca o diretor de futebol, troca o diretor da base, troca o treinador, que não sei o quê. Uai, gente, que projeto é esse? O clube não tem uma filosofia dele. E se gastou um bocado de grana, que aí que tá, vai juntando. O pote vai ficando cheio de dívida. Se gastou uma grana e perdeu um título, porque o título do ano passado do Campeonato Brasileiro estava disponível, né? Se tivesse um time, no mínimo, funcional, tinha ganhado com 7 a 10 pontos de distância. Então, o Atlético perdeu o título do ano passado. Sim. Tinha time para poder ajustar e brigar. Não quiseram, o Flamengo foi lá e pegou. O que eu imagino assim, beleza, e se esse ano der com Burzago de novo? Vamos para o próximo ano. Até quando o senhor Menin vai continuar com o próximo ano? Esse é o receio. Esse Exatamente. É o medo do cruzeirar, entendeu? Você não tem como você confiar que o cara vai manter esse investimento ad eterno. Por enquanto ele vai falar assim, eu empresto por amor, que não sei o quê. Mas, gente, empresário não rasga dinheiro. Nada é por amor. Ninguém sabia que esse cara existia. Exatamente. A gente sabia que a MRV existia, mas nem sabia quem era o dono. Agora todo mundo sabe o nome do dono, sabe o nome do filho dele, sabe qual é o número do sapato dele, se ele anda de pantufa em casa. Não tem nada mas é um fetiche que o brasileiro tem por gente que tem dinheiro. Pobre tem fetiche por rico. Nunca vi. Pobre nunca vi ter fetiche. Isso é culpa da novela da Globo. Exatamente. A Globo vai entrar em outro episódio Drops aqui, meu amigo. Meu amigo, vamos fechar aqui. Fala um pouco desse Galo Business Day. Que dia que é esse trem? E é nesse dia que a gente vai ter uma ideia bem maior que assim, o que é o projeto do Galo? Ele está marcado, nós estamos no dia 8, ele está marcado para a próxima semana, no máximo daqui 2 semanas. Assim, não passa disso, não, mas próxima semana já deve ter o Galo Business Day. Que vai ser um evento que vai deixar transparente as contas do Atlético em relação a sua situação financeira, né? Balanço, inclusive o balanço deve ser publicado, aí vai vir toda aquela polêmica, os caras vão tentar explicar aqueles números, o dinheiro que está entrando. Olha, eu já antecipo, assim, o balanço vai estar muito alto e os caras vão falar que está tudo bem. Os caras vão falar que está controlado. Eles vão falar isso, pode ir lá, eles vão falar que está controlado, que não tem alarde porque eles estão no clube gerador de caixa. Mas até agora, com essa pandemia, você não tem um clube gerador de caixa. O Flamengo não teve caixa. O Flamengo revelou o balanço esses dias e ele conseguiu se manter por causa das vendas, assim, e porque cortou gastos.
Porque não teve o fator estádio, que o Flamengo arrecadou muito dinheiro em 2019, por exemplo, início de 2020. O Atlético não teve. E não vai ter tão cedo. Porque a gente, nessa caminhada, nós estamos aí. Você acha que em algum momento nós temos condições de lotar o Mineirão de novo? Não, isso lotação de estádio é só segundo semestre do ano que vem. Isso, exatamente. Ou Então, seja, assim, para recuperar 100% de dinheiro de estádio, é só na próxima temporada, lá para o meio ainda. Então, e o que está sendo gasto na Arena MRV, ok, é um dinheiro que o clube disponibilizou para isso, parabéns, sei o que fez lá a caixinha dele, bonitinho, sei o que e tal. Mas você tem que empatar o investimento depois, não tem? Você lá, você não investe, você não vai ter que arrecadar para empatar. Sim. Então, são pelo menos mais 2 anos para esse investimento começar a dar retorno. Porque todo mundo acha que vai ser uma mágica. A Arena MRV vai ser inaugurada e o investimento vai dar retorno imediatamente. Eu falei assim, não. Então, o risco de cruzeirar é por isso, entendeu? Porque o Atlético está criando uma estrutura só focada no time de futebol e não no clube. A não ser que nesse Galo Business Day eles mostrem alguma coisa. Isso aí. Eles mostrem alguma coisa. Não, mas nós estamos discutindo. Pode falar. Mas eu estou sendo pé atrás porque eu já vi diversos planos, igual o plano econômico, gente. Já vi diversos planos econômicos de reestruturação, porque clube de futebol não tem uma política para o clube, tem uma política de quem está no poder. Plano de gestão e não política interna da... Exatamente, não é um regimento, plano de governo, plano de governo, não é plano de Estado. Entendeu? Isso aí. Ô, meu amigo, será que tangenciamos tudo aí? Deu para fazer um bom episódio? Deu sim, deu tangenciar. Eu convido o torcedor do Atlético a refletir isso, a não ficar tão apaixonado só pela possibilidade de ver um super time. E eu te falo onde que o Atlético tem possibilidade de diluir esse projeto. O Hulk vai ser uma decepção no Atlético. Opa! Podem me cobrar. Opa! Eu gosto de Hulk, gosto muito, eu acho que ele é um bom vingador, eu acho que ele merecia um filme solo. Nós estamos falando da mesma coisa, não? Ele já tem filme solo, mas eu quero com o Mark Ruffalo, caramba. Porque não tem. Tem ainda umas tretas de direito lá, mas eu tô falando isso não é de maldade, não, assim. Porque e isso não vai ser culpa do Hulk também. O Cuca vai queimar eles. Podem me cobrar depois. É isso aí, meu amigo. Vamos finalizando esse Tropeirão Cast curtinho, bacana, drops, 30 minutinhos, dá pra escutar. Escutando o Galo da Madrugada, meu amigo Alceu Valença cantando o Galo da Madrugada. Vamos lá, vamos rápido, Anderson. Aposta pro clássico. Atlético. Quanto? 3-1. 3-1. Eu vou... Já que nós estamos fazendo um episódio para encher o saco do atleticano, botou o Galo Azul cruzeirano, 1-0 pro Cruzeiro, gol sabe de quem? Como é que chama aquele atacante lá maravilhoso que veio do Inter? O Bruno José? Não, Potker. Nossa. 1-0 para o Cruzeiro, gol de Potker! Aos 38 minutos e 50, hein? Anota aí uma Coca-Cola. Vamos mostrar a Coca-Cola aí. Vamos sim. Quer mandar um abraço? Quer mandar um alô? Parece que tem gente que foi campeão aqui em Minas, meu amigo. Teve o Minas Tênis Clube, o Itambé, Minas. Foi tricampeão da Superliga, tetracampeão nacional. Ganhou na final mineira, né? Contra o Praia Clube, né? O Dentil Praia Clube. O vôlei mineiro está dominando. E o time do Minas masculino também já deve ir para a final. Teria outra final mineira se o Sada Cruzeiro não tivesse tropeçado no meio do caminho. Mas tudo bem, o Sada já ganhou tanto, deixa aí. Acontece, dá espaço pro outro. Parabéns às meninas lá do Minas Tênis. É gente fina, é só gente maravilhosa. Quer mandar seu beijo, Anderson? Beijo para todos. Eu espero que gostem desse formatinho nosso. A gente vai testando, a gente vai ajustando aí, mas firme que vamos, tá? Eu queria terminar esse episódio mandando um beijo pra Thaísa do Minas Tênis.
Ela vai deixar a seleção. Ah, não, vai ser difícil. Vai ser mais difícil, Thaísa. Volta. Volta pra nossa casa. Eu te amo, Thaísa. Beijo. Isso aí. A loura de 2 metros de altura aí, ela tá achando que a morena de 1,5 metro vai cuspir no sua cara. Ah, eu adoro Thaísa, mas vamos sentir falta, viu? Seleção feminina brasileira de vôlei vai sentir falta, mas joga pra caramba. Beijo, Thaísa. Te amo e... Inter!